Graças a Deus, nós queremos saudar a todos e a todas na paz do Senhor, amém? Graças a Deus, é com muito temor e tremor que nós nos colocamos diante do Senhor para ministrar a sua palavra. E queria convidar a igreja para abrir as suas Bíblias novamente no texto que nosso pastor já leu, em Marcos capítulo 5, versículos do 25 ao 34. Queremos também agradecer ao nosso pastor a confiança e rogo as orações dos irmãos. Diz assim o texto bíblico: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Jesus. Meus amados, esse é um dos textos mais maravilhosos da palavra de Deus, um dos grandes milagres feitos por Jesus. E no Evangelho de Marcos, onde são narrados uma série de milagres, e esse vem logo depois da cura do endemoniado gadareno, e no momento em que Jesus, abordado por Jairo, príncipe da sinagoga, se dirigia à sua casa para curar a filha que estava à morte. E no caminho, enquanto a multidão o comprimia, o apertava, porque Jesus já tinha feito muitos milagres, e isso era a razão de ter imensa multidão sempre ao seu lado, sempre ao seu redor. E naquele momento aquela mulher consegue vencer todos aqueles obstáculos e tocar nas vestes de Jesus. Na versão Almeida corrigida, ela fala na mulher de fluxo de sangue. Aqui na atualizada, ele nos fala da mulher com hemorragia, que é a mesma coisa. Só para esclarecer os irmãos, que a maioria tem a Bíblia corrigida. Então, a cura desta mulher, ela está registrada nos 3 evangelhos, chamados evangelhos sinóticos. Está em Mateus 9, de 20 a 22, e também em Lucas 8, 43 a 48. Mas em Marcos ele dá mais detalhe, ele se alonga mais em nos falar desse grande milagre feito e que mostra a grande fé daquela mulher. É interessante notar que esse milagre ocorreu quando Jesus ia se dirigindo para fazer outro milagre. E alguns autores nos falam do detalhe de que a criança, filha do Jairo, tinha 12 anos. E aquela mulher, há 12 anos, padecia com fluxo de sangue. Quem era esta mulher? A Bíblia, na maioria dos casos, quando narra histórias em que envolve mulheres, raramente ela cita nomes, raramente ela acidenta esse detalhe. Mas o que a Bíblia registra sobre essa mulher
é que ela provavelmente era uma moradora de Cafarnaum. E antes de encontrar-se com Jesus, ela tinha sofrido 12 anos com aquela hemorragia. Vocês imaginem que ainda hoje, um problema dessa natureza traz grande desconforto, grandes problemas para uma pessoa que padece desse mal. Nós temos já testemunhado de algumas pessoas conhecidas que com problema de mioma, ou endometriose e outras doenças que provocam isso, que hoje, com todo o avanço da medicina, com todas as condições de socorro médico, isso ainda traz grandes desconfortos, grandes preocupações e problemas para as pessoas que ali padecem. Vocês imaginem naquele tempo, com aquela medicina incipiente, com a ausência de medicamentos, tudo isso provocava ainda uma situação bem pior. E se você considerar que aquela mulher era uma mulher judia, e que pela lei mosaica, uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher com hemorragia era considerada imunda, e nada que ela tocasse poderia ser tocado por outra pessoa. Ninguém podia chegar na sua cama, ninguém podia chegar numa cadeira que ela tinha sentado, ninguém podia se aproximar dela, porque era considerado imundo e tinha que cumprir um ritual de purificação. E aquela mulher padecia de tudo isso. E sofria de todas as formas, tanto na parte religiosa como na parte social. Vocês imaginem que a pessoa tem que se deslocar, sair, tudo que ela ia resolver, ela não podia ir ao templo, ela não podia ir para as reuniões familiares, todos sabiam do seu mal e todos o discriminavam por causa disso. Tudo indica que essa situação desesperadora daquela mulher, que por 12 anos vivia naquela solidão, acompanhada de vergonha também, que a pessoa se sentia discriminada, se sentia envergonhada, sabia que não podia estar no meio das outras pessoas. Vocês imaginem uma pessoa se considerar imunda, se considerar impura, sem poder se aproximar de ninguém. Qual é a condição mental, psicológica que uma pessoa dessa tem? Mas se havia terminado o sofrimento daquela mulher. Aquela mulher, ela recebeu de Deus uma fé que fez toda a diferença na sua vida. Aquela mulher, padecendo tudo isso e vendo que Jesus passava ali, cercado daquela grande multidão, ela propôs no seu coração não chegar a se dirigir a Jesus e pedir para curá-la, não chegar para os seus discípulos e contar o seu problema para que levasse até o mestre. Nada disso ela podia fazer, porque ela não podia se aproximar das pessoas, ela não podia chegar onde estavam as pessoas. Mas ela propôs no seu coração que ia entrar no meio daquela multidão, vencer todos os obstáculos religiosos que impediam de estar ali, os obstáculos sociais que impedia que ela também estivesse no meio das pessoas e se expondo daquela forma. E também o obstáculo físico de estar ali naquela multidão empurrando as pessoas. E ela propôs no seu coração que tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Glória a Jesus. Essa era uma prova da grande fé daquela mulher. Ela propôs no seu coração, e a sua fé fortaleceu dentro dela, e ela teve a coragem, a disposição de avançar naquela multidão, chegar até onde Jesus estava, sabendo que se fosse detectada, se fosse descoberta a sua condição, ela seria exposta ali publicamente, podia ser até apedrejada por a sua ação. Mas ela, com aquela fé, que tão somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela lutou por tudo isso e venceu todas essas dificuldades. A mulher viu em Jesus a única oportunidade da sua vida. Ela vinha 12 anos, gastando tudo que tinha. Imagine os médicos daquela época. Ela consultou a todos,
Eles não tinham recursos da medicina para resolver a sua situação. Eles não tinham como acabar o seu sofrimento. Só algo sobrenatural, só algo vindo da parte de Deus poderia resolver a situação daquela mulher. E é nessas horas que o médico diz não tem jeito, que a medicina não tem solução, é quando o nosso Deus entra com providência e resolve as nossas causas. E ela veio atrás da multidão e tocou na orla da veste de Jesus. Glória a Deus. Eu não sei qual é o seu problema, a sua situação. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma luta qualquer, familiar, financeira, qualquer que seja a sua situação. Eu quero lhe dizer que Jesus está aqui nessa noite. E você pode tocar hoje nas suas vestes. Você pode tocar em Jesus nessa noite, pela sua fé. Um toque de fé. E Deus pode transformar a sua vida. Em Marcos 5:29 diz: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Glória a Jesus. A cura foi instantânea, meus amados. No momento em que ela tocou nas vestes de Jesus, ela sentiu estar curada, ela sentiu algo diferente. Isso nos faz lembrar, há mais ou menos 28 anos atrás, minha esposa padecia de um mal, de uma tosse, uns acessos de tosse que, na época, ela se tratava com 5 médicos. Tinha o de alergia, tinha o pneumologista, tinha várias atividades, nenhum resolvia o seu problema. E nós víamos ela passar a noite acordada, tossindo quando tinha os acessos de tosse, tomando aerosol às vezes de hora em hora, e nada daquilo resolvia. E um grupo de irmãos ali no Henrique Jorge, da irmã Helena e outros irmãos, nos convidaram para um trabalho, um congresso que estava havendo na congregação de Daniel de Queiroz. A minha esposa tinha mais ou menos 1 ano e meio que tinha se convertido, e nós tínhamos aproximadamente 15 dias. E nós fomos para ali, e naquela manhã estava ministrando ali o pastor Diebe. E ela com muita dificuldade, com medo de ter um acesso de tosse, sem querer ir, mas foi. E ali, pela manhã, na pregação, na ministração do pastor Diebe, ela foi batizada com o Espírito Santo. E nós voltamos para casa para o almoço, era próximo, já renovados, animados, e vamos voltar à tarde. Chegamos ali à tarde, tinha um missionário pregando, não me lembro quem era, e no final da ministração ele convidou as pessoas para virem à frente para receber oração, para serem curadas, e nós levamos a Zulene ali, e naquela oração, Deus a tocou de forma tão forte, que quando todo mundo levantou-se, ela não conseguiu se levantar. E quando nós conseguimos erguê-la, ela estava toda se tremendo e soltando assim uma baba, né? E chorando, e nós conseguimos sentá-la, e ela disse que tinha sentido assim como se uma coisa tivesse sido arrancada assim do seu estômago. Eu lembro que alguns médicos pneumologistas, foi feita radiografia, foi feito exames, nada foi detectado nos seus pulmões, de secreção, nada. Os médicos não sabiam o que era que estava acontecendo. E naquele instante ela sentou ali no seu lugar, e uma cantora que estava ali se apresentando, ela levantou-se do púlpito, foi lá onde nós estávamos e disse: olhe, minha serva, você hoje foi curada do mal que você vinha sentindo. Os médicos não lhe enganaram. O problema que você tinha, só Deus podia curar.
E a partir desse instante você está curado, você não precisa tomar mais nenhum remédio. E nós fomos para casa com essa certeza. E realmente Deus fez o milagre. Nós tínhamos uma bolsinha com os medicamentos que ela tinha que tomar, que era remédio demais. Tinha aerosol de hora em hora. E depois, nos 3 meses, eu peguei os remédios e joguei fora. Porque ela não tomou mais nada daquele remédio. E foi curada naquele dia. Uma semana depois, nós voltamos lá para dar o testemunho do que Deus tinha feito. Chegamos lá, era a posse do pastor Pedro ali, do pastor Deusdete, estava ali para ministrar a posse do pastor Pedro, ali no Daniel de Queiroz. Mas, meus amados, quando nós meditamos essa palavra, nós vimos exatamente o que Deus faz quando a nossa fé é colocada em ação. Quando nós nos dispomos a servir a Deus e a crer que Ele pode fazer alguma coisa. E quando o médico diz não tem jeito, não tem solução, é onde Deus opera, onde Deus faz grandes coisas, como Ele fez com essa mulher. A mulher achou que podia tocar em Jesus silenciosamente e permanecer anônima. E ela se fez. Mas, por causa de sua condição, ela naturalmente não desejava se expor publicamente. Tão logo tocou nas vestes de Jesus, que ela entendeu que ficou curada, ela ficou calada, com medo, temerosa do que podia acontecer. Porém, Jesus sentiu que algo diferente tinha saído dele. Ela não tocou em Jesus, ela tocou na orla da sua veste. Mas aquele toque daquela mulher não foi um toque físico somente. Ela tocou Jesus com a sua fé. Ela tocou Jesus com a fé que ela tinha naquele momento que ela podia ser curada. E aquela fé foi que tocou, fez com que Jesus percebesse e que Jesus procurasse saber quem tinha tocado nele. E ele perguntou aos seus discípulos: quem me tocou? Senti que alguém tocou nas minhas vestes. Aqui em Marcos diz que os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta e tu pergunta quem me tocou? Lá em Lucas diz que foi Pedro que fez essa pergunta. Mas o importante é que os discípulos não tinham percebido nada, porque era uma grande multidão, ruge. Vocês imaginem a situação que estava acontecendo. Mas Jesus percebeu que dele saíra virtude, dele saíra poder. E quando se toca com a fé em Jesus, o poder de Deus opera poderosamente em nossas vidas. E aquela mulher atemorizada, apavorada, pode-se dizer, porque ela dizia assim, porque ela sabia que se tocasse em alguém, aquela pessoa ficaria impura. E ela tinha chegado ali, tocado na veste de Jesus. Então ela, que havia sofrido tanto, escutou a pergunta de Jesus e percebeu que ele a procurava no meio da multidão. Jesus não somente perguntou, mas Jesus olhou para um lado, olhou para o outro, qual era a condição, né? E a Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus, tremendo e temendo, e lhes declarou a verdade. Aqui é preciso entender que aquela multidão, aquela situação toda embaraçosa para aquela mulher, né, porque ela tinha essa discriminação, tinha esse preconceito, tinha essa situação religiosa, situação social, e tudo aquilo fez com que ela temesse, com que ela ficasse realmente apavorada. Além disso, ela sabia que a sua doença a tornava impura. E se ela tocasse em alguém, aquela pessoa ficava impura. Então ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia feito. Mas mesmo assim ela se prostrou diante de Jesus e contou a sua história, o seu sofrimento.
que há 12 anos padecia. Naquele momento ela abriu o seu coração para Jesus. E naquele momento Jesus então faz o que ninguém esperava numa situação dessa. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. Aquela fé que fez com que ela tocasse nas vestes, que ela vencesse todos os obstáculos e empecilhos. Aquela fé que foi capaz de, através das vestes de Jesus, chegar ao seu coração e fez com que Jesus operasse aquele milagre naquele momento. Com estas palavras, Jesus não apenas garantiu a saúde daquela mulher, mas também restaurou a sua vida social e religiosa. Aquela mulher agora podia viver normalmente, podia se relacionar normalmente com as pessoas, podia ir ao templo, podia fazer tudo o que qualquer pessoa era capaz de fazer. Tudo aquilo foi proporcionado quando Jesus disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Mas nós aprendemos algumas lições com essa história da mulher da hemorragia. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, nós aprendemos que Jesus é a esperança para os desesperançados. Quando não há mais esperança, quando não há mais solução, quando tudo parece não ter mais jeito, Jesus é a luz no fim do túnel. Jesus é aquele que vem para resolver, é aquele que pode trazer uma solução definitiva para o teu problema. Ela estava presa numa solidão terrível. Ela não tinha paz, era refém da sua agonia. Vocês imaginem como vivia uma pessoa nessa condição, desolada, discriminada, sem poder ter contato com as pessoas, sem poder ir ao templo, sem poder ter uma vida social. E isso por 12 anos, meus amados. Não foi 12 dias nem 12 meses. Não havia esperança para ela. Mas aos olhos de Jesus, a mulher desprezada que sofria da hemorragia era tão próxima quanto uma filha. E assim foi que ele a tratou: filha. Glória a Jesus. É assim que Deus recebe a cada um de nós, na nossa necessidade, quando nós o buscamos, quando nós colocamos diante dele aquilo que nos atribula, que nos aflige e que nos traz sofrimento. E ele está sempre pronto a nos socorrer. Basta que você toque em Jesus com a sua fé, e essa fé vai fazer grandes coisas. Em segundo lugar, meus amados, a fé precisa de uma ação. Aquela mulher teve a fé, mas se ela não tem tido a ação de vencer todas as dificuldades e chegar até onde Jesus estava, nada teria acontecido. Porque a nossa fé tem que ser posta em ação. Nós precisamos dar o passo. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. Ali naquele momento em que Jesus ressuscitou Lázaro, se ele era capaz de fazer um morto de 4 dias se levantar, ele podia mandar a pedra saía. Mas foi que ele disse: tirai a pedra, porque tem as coisas que é o homem que tem que fazer, que é você que tem que fazer. A ação tem que ser sua, para que ele possa vencer e possa mostrar a sua fé. O milagre somente acontece se houver uma ação da parte de quem necessita. Outras pessoas tiveram a mesma oportunidade daquela mulher, mas somente ela teve a ação de ir ao encontro de Jesus. Muitas pessoas vêm às vezes na igreja, às vezes numa campanha, numa cruzada, em qualquer movimento, atrás de uma cura, atrás de alguma coisa da parte de Deus, mas não são curadas, não recebem a bênção, justamente porque não colocam a sua fé em ação. Não fazem
aquele momento ser um momento importante nas suas vidas, não faz com que Jesus seja tocado pela sua fé, que a nossa fé é que toca no coração de Jesus. Em terceiro lugar, a história da mulher da hemorragia nos ensina sobre a supremacia da santidade de Cristo. Tudo que aquela mulher tocasse ficava impuro. Se nós pegarmos uma piscina e colocarmos um copo de água com esgoto dentro, toda a piscina está contaminada. Tudo aquilo está perdido. Mas o que aconteceu com Jesus foi exatamente o contrário. Aquela mulher impura, aquela mulher que padecia daquele mal, ao tocar em Jesus, em vez dela contaminar Jesus, Jesus a sarou. Porque a sua santidade, né, pela lógica humana, não seria assim, né? Quando ela tocou, ela ficou limpa. Porque a santidade de Jesus era muito maior do que qualquer regra, de que qualquer lei, de que qualquer coisa, porque era o nosso Deus e Ele é santo acima de todas as coisas. Em Apocalipse 3:5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse 7, 13 e 14 diz: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E ele disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Jesus é santo, Jesus é puro, toda a santidade de Deus está revestida em Jesus. E em quarto lugar, a história da mulher de hemorragia nos ensina que a fé é o instrumento para a manifestação do poder de Deus. Glória a Jesus. A fé é o instrumento dessa manifestação. Quando nós fomos ali àquela igreja, naquele momento de desespero, de luta, no momento em que a gente era uns 6 meses nessa condição, nós colocamos tudo diante de Jesus. Nós fomos ali porque achamos que Ele podia resolver a nossa situação. E Ele fez aquilo que nós esperávamos. É uma fé que tem que ser instrumento da manifestação de Deus. Através da fé, Cristo curou aquela mulher física e espiritualmente. Seu corpo e sua alma foram restaurados. Por isso Ele disse: a tua fé te salvou. Aquela mulher não somente foi curada fisicamente, mas espiritualmente também ela foi restaurada. Glória a Jesus. Aquela mulher teve que vencer, como nós vimos, muitas barreiras, muitas dificuldades para chegar até Jesus. Ela venceu as barreiras da religiosidade, que não permitiu com a pessoa na sua condição se aproximasse de alguém. Ela venceu as barreiras sociais, que não permitiu que uma mulher se aproximasse ou tocasse um homem. Ela venceu as barreiras físicas. Ela estava cercada de uma grande multidão que se comprimia em torno de Jesus, e ela teve que lutar, empurrar, conseguir o seu espaço e por fim tocar nas vestes de Jesus, como tinha proposto no seu coração. Tudo isso ela venceu, tudo isso ela fez, porque a fé que Deus colocou no seu coração, que a fé é um dom de Deus, é Deus quem coloca em nosso coração, quando nós buscamos, quando nós nos interessamos pela sua vida, pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, temos compromisso com Deus, nós recebemos de Deus essa fé, uma fé salvadora, uma fé transformadora, uma fé que é capaz de grandes milagres, de grandes coisas nas nossas vidas. E mais uma vez eu digo, eu não sei qual é o seu problema e a sua necessidade. Se é a saúde, se é financeira, se é tristeza, se é
de isolamento, se é depressão. Hoje nós vivemos num momento em que a sociedade está enferma, onde as pessoas estão atribuladas, aflitas, com toda a situação, com o que houve nos rádios, na televisão, com a situação política, como vai ser, como não vai ser. Mas eu quero dizer para você, bote sua fé em Jesus. Ele é quem pode te socorrer. Tudo está no controle. Deus governa todas as coisas. Não há necessidade de preocupações, de aflições, de estar ansioso, porque o nosso Deus é quem governa e Ele está no controle de tudo. Ele vai dar vitória ao seu povo e nós só precisamos colocar nossas necessidades, nossas ansiedades nas mãos dele e Ele vai nos dar vitória. O que eu sei, meus amados irmãos, que esse mesmo Jesus que estava ali a caminho da casa de Jairo e foi tocado por aquela mulher nas suas vestes, o mesmo Jesus que estava ali na congregação do Daniel de Queiroz e que atendeu a nosso apelo, a nossa oração, o nosso clamor, ouviu os anseios dos nossos corações, a nossa fé chegou até Ele e Ele entrou com aquela providência. E eu quero dizer para os irmãos que o resultado dessa cura foi bem imediato. Eu tinha aceitado Jesus há uns 15 dias, a minha esposa já tinha algum tempo, mas os filhos ainda não tinham aceitado. E a gente fazia as orações lá em casa, e os irmãos davam aqueles testemunhos, e os meninos diziam: rapaz, essas curas aí, eu não acredito nisso não. Principalmente um deles que fazia psicologia, que era muito mais difícil de aceitar esse tipo de coisa. Mas 15 dias depois, quando eles viram a mãe sendo curada instantaneamente, da forma como Deus curou, todos se converteram e todos creram em Jesus, e hoje são servos de Deus, e um deles até pastor da Igreja Batista. Então, meus amados, esse mesmo Jesus, Ele está aqui hoje. Ele está aqui para que você exerça a sua fé, que você toque na sua orla das suas vestes, que você toque e creia que Jesus pode fazer grandes coisas. Jesus é o alívio para cansados e oprimidos. Mateus 11, 28 disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos que estão cansados, oprimidos, doentes. Jesus veio para os enfermos, para os atribulados, para os aflitos, para os pobres de espírito, por aqueles que estão sem esperança, aqueles que acham que tudo acabou, que não tem mais jeito, mas o jeito é Jesus, e Ele está aqui nessa noite para que seja tocado por você. A restauração de uma pessoa fisicamente, ela é tão importante para a vida, para que a pessoa possa continuar a sua caminhada, mas a restauração espiritual, a restauração da alma, para lhe dar condição de você ter contato com Deus, essa comunhão que foi quebrada no Jardim do Éden, e que precisa ser restaurada na sua vida. Se você ainda não deu esse passo, ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você ainda está afastado dos caminhos de Deus por alguma razão, creia que Ele pode nessa noite restaurar sua comunhão com Ele, e você pode ter uma nova caminhada, uma nova vida. Há 28 anos atrás, nós tomamos essa decisão, ali na Calcaia, irmã Zilda, debaixo de uma mangueira, não foi numa igreja, mas Deus transformou a nossa vida, nossos projetos, tudo aquilo que nós imaginávamos um dia, como seria a nossa vida dali para frente, tudo Deus mudou, transformou e nos deu uma nova caminhada, porque é assim que Ele faz com aqueles que entregam as suas vidas nas suas mãos. Então você tem a oportunidade, nessa noite, de vir aqui à frente e tocar na orla da veste de Jesus. Vem agora, porque Jesus está aqui e Ele quer que você o toque com sua fé. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E eu queria convidar aqui os músicos para louvar o Senhor, e que
você possa saber que Jesus está aqui. Você não está vendo, mas pela fé você pode tocá-lo. Você pode nessa noite mudar a sua história, meu irmão. Mudar a sua vida. Tomar um novo rumo, uma nova caminhada. Você pode ser curado, você pode ser curado dos males físicos, psicológicos, mentais. Venha aqui nessa noite e faça a diferença na sua vida. E se você ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa é uma rica oportunidade. Amém? Deus abençoe os irmãos. Glória a Jesus. Muito bem. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Se alguém quer oração, quer estar enfermo, quer ser curado, o Jesus que curou aquela mulher, ele está aqui nessa noite. E ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Oremos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai, nós te damos graças, Senhor, porque tu estás aqui nessa noite. Te damos graça pela tua presença, te damos graça pelo que tu já fez nas nossas vidas, meu Deus. Pai querido e amado, que tu possa tocar em cada um dos teus servos e das tuas servas que aqui estão. Aqueles, meu Deus, que passam por lutas, por tribulações, por aflições, que estão enfermos, estão necessitados, meu Deus, que tu possa visitar cada um nessa noite. Que tu possa, Senhor, transformar suas vidas. Que tu possa, Senhor, dar um novo alento, uma nova esperança. Pai querido e amado, abençoa todos nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, permaneçam em pé um pouquinho. Nós vamos fazer uma oração, mas depois teremos um louvor. Quem ouviu algo da parte de Deus para o seu coração? Meus irmãos, o Espírito Santo e a missão da igreja. Essa é uma palavra que Deus tem trazido aos nossos corações para este final do ano. Sempre nós temos um tema que nós estamos percorrendo. Nesses últimos anos estivemos pregando sobre a unidade e continuaremos. Mas há uma orientação do Senhor para a nossa igreja, desde a nossa escola bíblica de obreiros, e agora já ouvindo esses testemunhos, de ver na atuação, a operação do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. É exatamente isso que nós queremos viver. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. É aquele culto, é aquela reunião simples, em que alguém chega com um problema, uma enfermidade, e aquele irmão simples ora, em que a fé vem ao coração do necessitado, e o Senhor opera o milagre e faz maravilhas, e uma família toda é alcançada. Essa é a igreja de Atos dos Apóstolos. Essa é a nossa igreja, essa é a igreja que somos, que queremos continuar sendo. Quantos querem continuar vendo milagres, prodígios, sinais e maravilhas? Aleluia. Meus irmãos, nós vamos ouvir este louvor, mas nós vamos enviar uma porção, uma bênção para bem longe, lá para o Senegal, para um casal de missionários que estão necessitando de um socorro, e nós já temos feito isso em muitos momentos, mas queremos reforçar uma oferta especial que ele mandou me pedir, e nós vamos enviar esta oferta especial para o Alexandrino. É um jovem aqui da congregação de Goiabeiras, e ele está lá, casou. Ele disse: pastor, me acuda que eu casei e agora eu preciso pagar as contas do casamento e voltar para a minha terra. Eu disse: pois eu vou dizer aos irmãos o seu recado. Os irmãos já sabem, né?
Ele está no Senegal, casou com uma missionária lá de Guiné-Bissau. O casamento foi uma bênção ali. Os pais não puderam ir, passagens caríssimas, né? Mas nós vamos abençoar aquele casal. Eles são dignos da nossa bênção em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja que sempre está com o coração, Senhor, aberto, a mão estendida. E neste momento, enquanto estaremos louvando o teu nome, depois desta palavra, Senhor, que tocou os nossos corações, renovou a nossa fé, Senhor, para também tocar em ti. Ó Senhor da glória, abençoa a tua igreja, abençoa aquele casal, jovens missionários, para que sejam também, Senhor, abençoados, ó Deus, com a nossa oferta de amor. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Só mais 5 minutinhos, meus irmãos, estaremos terminando o culto divino. Louvemos ao Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Vamos cantar todos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Tu és Senhor, tu és Senhor. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Tu escuta, Senhor. Escutas quando tu acalma, Senhor, acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em, eu confio, Senhor. Confio em ti, Senhor. Cante. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Tu és Senhor, tu és Senhor. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Oh, Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos. Quem crê que é Jesus ainda continua curando, cante mais uma vez. Creio que tu és a cura. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Tu és Senhor, tu és Senhor. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Saúde quem está ao seu lado e diga assim:
uma semana abençoada de trabalho para você. O Senhor seja contigo. Deus te abençoe. Agora levante sua mão assim aqui. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui no culto presencial e também no culto online, desde agora e para sempre. A igreja confirma dizendo: amém. Meus irmãos, um grande abraço, a paz do Senhor a todos, uma boa noite, Deus os abençoe, voltem na paz, em nome de Jesus.